A oposição retirou a candidatura hoje, né? Desistiu. E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu quero dizer que, assim, Pablo Vittório e Gilberto. Gilberto? Esqueci o nome dele agora. Gilberto Cabas. Se sacrificaram em nome do entretenimento para o torcedor alvirrubro. Meu irmão, imagina se Becker fosse acamado dia 1º de novembro. O que a gente ia ter falado até 17 de novembro? Então, eu sou muito grato pelo conteúdo criado por Gilberto Cabas e Pablo Vittório. Foram pessoas excelentes para as noites alvirrubras serem mais divertidas. Olha, esse vídeo aí teve quanto tempo, Renato? Os dois vídeos juntos? 18 minutos. Dá uma pausa aí. Meu amigo, esse vídeo de 18 minutos. Essa informação que eles iam retirar a candidatura, eu tive essa informação pela manhã, tá? Eu entrei em contato com o Pablo. O Pablo me atendeu, agradecer aí pela cordialidade. Ele disse que ainda ia ter uma reunião ainda para uma decisão, acho que estavam falando ali com os apoiadores. Ele até me mandou de primeira mão, só que quando ele mandou para mim, eu estava no dentista, então eu acabei não postando. Ele tinha adiantado os pontos mais críticos, né, que tinham levado ele a essa decisão. Agora, esse vídeo aí... Foi 18 minutos de vídeo, não foi, Renato? E porque já deram uma aceleradinha, viu? Deram, foi. Tava chegando em 16 minutos e Cabas não tinha falado nada. Eu disse, meu irmão, Cabas vai falar alguma coisa. Aí quando foi ali, faltando 1 minuto e meio, Cabas começou a falar. Ele veio com gás, viu? Sabe Viola, na Copa de 94? Quando ficou aquecendo ali. Um tempo da porra aquecendo. Quando ele entrou com gás total, foi Cabas. Cabas nesse vídeo aí é Viola de 94, meu amigo. Entrou correndo, meu amigo. Correndo, comendo a bola. Eu não cheguei na parte dele, não. Põe a parte dele aí pra ver. A parte dele é o final, pô, faltando 1 minuto e meio. Eu não cheguei a pegar a parte dele, não. Correndo. Põe a parte dele aí, pô. Não, mas é porque eu não fiz o corte dessa parte. Eu não. Não, mas não dá pra pegar no Twitter direto, não? Eu posso lhe mandar aqui o vídeo, peraí. Não, vai. Solta aí, depois eu vejo, então. Vai, solta aí. No momento em que a gente recebe a informação de que sim, Hélio dos Anjos só fica no Náutico vinculado ao presidente Bruno Becker, nós, pensando única e exclusivamente no Clube Náutico Capibaribe... Vou colocar na velocidade de reprodução normal. Que retiramos, na data de segunda-feira, a nossa candidatura à presidência e vice-presidência. No momento em que a gente recebe a informação de que sim, Hélio dos Anjos só fica no Náutico vinculado ao presidente Bruno Becker, nós, pensando única e exclusivamente no Clube Náutico Capibaribe, anunciamos que retiramos, na data de segunda-feira, a nossa candidatura à presidência e vice-presidência do Clube Náutico Capibaribe. Para que a gente possa desarmar os palanques, para que a gente possa começar efetivamente todo o planejamento para 2026 e para que a gente volte para o Conselho Deliberativo, volte para a arquibancada, para apoiar e contribuir com o Clube Náutico Capibaribe da forma como sempre fiz. No momento em que a gente... Bem, isso aí foi o... eu fiz o corte, né? Porque a gente sabe que Pablo é muito prolixo, né? Mas foi basicamente isso. Ele atribuiu a declaração de Hélio da última sexta-feira, de que ele não trabalharia com... Porque, assim, o que é argumentado pela chapa? De que na primeira declaração de Hélio, ele fazia uma referência quase que direta a Diógenes, Edno, Selva, e não Pablo e Gilberto. E que, dizendo que não iria trabalhar com eles, né, no caso. Só que na sexta, Hélio disse que só trabalharia com Bruno Becker e mais ninguém. E esse seria o motivo da retirada de candidatura deles. É o argumento que, naturalmente, eles têm a liberdade de utilizar, mas eu vou ser muito franco com vocês que estão aqui nos assistindo.
E, obviamente, se Pablo tiver, o Gilberto, o Cabaz, outros integrantes da chapa. Me perdoem, gente, mas eu, Renato, eu não consigo acreditar nesse tipo de argumento, não. Não consigo. Porque é óbvio que a chapa de oposição ela tinha apoiadores que não têm uma relação nada amigável com Hélio. Nada amigável com Hélio. Diógenes estava no lançamento da chapa. Eu sei que Pablo disse que apoio não se nega, mas Diógenes estava lá, Edno estava lá. Então, você pensar que uma eventual vitória da chapa da oposição, Pablo vai estar lá mandando, ok, o homem da caneta, Cabaz vice, mas Edno não teria influência, Diógenes não teria influência. Me perdoem, eu não consigo conceber esse tipo de universo. E isso muito me faz pensar sobre a questão do associado, do José Félix. Porque, muito embora o próprio Pablo tenha dito que não corroborava, Pablo, inclusive, ele se absteve na votação da incompetência do Conselho em votar o caso. Eu acho que a única coisa que o pessoal pensava que poderia, talvez, trazer algum tipo de vantagem ou chance para a chapa seria a situação do associado avançando. Então, poderia ser isso. Mas, enfim, são questões que a gente especula, mas no final de tudo, eu nem quero mais ficar atribuindo a esse ponto específico, tem um outro vídeo que a gente vai trazer. Eu quero falar mais sobre a questão da oposição em si. Eu acho que o gesto que Pablo teve ao retirar a candidatura, esse gesto, ele ameniza, ele não acaba, mas ele ameniza o enfraquecimento agudo da oposição do Náutico. Agudo, e não era para ser assim. Não era para ser assim. O Náutico ele tem uma oposição muito bem definida com Edno, com Diógenes, com Selva, com Pablo, agora também com Cabaz, com outras pessoas do clube que são contra o modelo de gestão de Bruno Becker. E Becker seria aclamado com muitas ressalvas. Ia ter muita ressalva por parte do torcedor. Sobretudo, atribuindo a Hélio dos Anjos muito mais uma aclamação do que ao próprio Bruno Becker, por todos os erros que a gente já trouxe aqui, Granja, 2024 que foi muito ruim, enfim. Quando entra uma candidatura de oposição, mesmo a gente sabendo que até mesmo um nome competitivo como Edno já seria complicado de conseguir uma vitória, e aí entra uma candidatura de oposição que tem os apoios de Edno e Diógenes, que estiveram no lançamento da chapa, vale frisar, e essa chapa ela tem uma rejeição enorme da torcida, porque todo mundo estava vendo isso. Veja o efeito contrário do processo democrático que tem que sempre existir. Sempre deve existir, mas veja o efeito. Bruno Becker, essa é a 7ª eleição do Náutico que eu cubro. E eu falo com tranquilidade. Bruno Becker, se fosse para o bate-chapa, teria em torno de uns 92%, 93% na minha visão. Seria a vitória mais elástica de um candidato numa eleição do Náutico. E o que é que isso iria provocar? Ou até mesmo já provocou. A rejeição à chapa de oposição era tão grande que tornou o Bruno Becker um presidente melhor que o que ele foi. Tornou a gestão muito melhor do que a gestão foi. A gestão de Bruno Becker tem 1 milhão de erros. O presidente Bruno Becker errou em muita coisa. Só que uma candidatura não competitiva, que trouxe uma rejeição muito grande da torcida, criou um movimento contrário, que impulsionou o candidato que não merecia esse impulsionamento, que é Becker e a gestão dele. Agora, com a retirada da candidatura, eu acho que o torcedor ele vai se conscientizar um pouco mais de que, graças a Deus, subimos, que bom que Becker acertou em trazer Hélio, que bom que Hélio subiu com o Náutico, mas que teve muita coisa errada, e que precisa ser corrigida para o ano que vem, como a gente já cansou de bater aqui. Então, assim,
é um recado para a oposição. Ela saiu bem enfraquecida desse processo. O futebol, a memória do torcedor é curta, ela pode se fortalecer no próximo processo, mas as pessoas ficaram muito sentidas com os movimentos traçados pela oposição, com as articulações que foram feitas, e essa saída agora, ela ameniza o dano que teria, na minha visão, no dia 30 de novembro. Ó, eu concordo aí com tudo que o Palestrinha falou, mas tem assuntos mais importantes. Por exemplo, cadê o take, Renato, do zoom dado em Pablo, quando o Pablo fala Guilherme dos Anjos? Isso que é a relevância, pô. Vamos trazer agora. O cinema nacional, veja só, ainda estou aqui com o Oscar que ele ganhou esse ano, tá impulsionando o cinema nacional, tá? Tem um novo filme aí do Kleber Mendonça, O Agente Secreto. Conhecimento de campo. Então, aí, agora, a gente viu nesse vídeo aí do Pablo. Percebam na hora que Pablo vai citar o nome Guilherme dos Anjos. Veja o jogo de câmera, tá? O famoso chora Tarantino. Então, nós acreditamos que conhecimento de campo aliado a desenvolvimento, a estudo, a preparação, traz um profissional muito mais completo. E, tendo em vista o cenário atual, em que nós vislumbramos a possibilidade de vários clubes desportivos se transformarem em SAF, ou terem seus futebols, ou o futebol desses clubes serem autônomos e transformados em sociedades anônimas do futebol. Então, a nossa intenção, e foi por isso que nós ainda não indicamos o nome para nosso vice-presidente de futebol, porque essa indicação passava por uma conversa com o professor Hélio dos Anjos. Esse nome, para ser vice-presidente de futebol na nossa gestão, era o nome de Guilherme dos Anjos. Outra pessoa que seria integrante... Repete aí, pô, meu irmão. Veja só, isso é sensacional, pô. Isso é absoluto cinema, pô. Absoluto cinema. É um homem com muito bom, muito bom. A atuação passava por uma conversa com o professor Hélio dos Anjos. Esse nome, para ser vice-presidente de futebol na nossa gestão, era o nome de Guilherme dos Anjos. Outra pessoa que... Chora, Tarantino, chora! Muito bom, muito bom. Na minha forma de ver as coisas... se você for fazer uma análise de... O trabalho de Pablo foi muito melhor do que o de Asfora na eleição. Tem que valorizar isso. Gerou muito mais debate, muito mais assunto. Até agora, Plínio, Asfora, esses candidatos aí que não venceram, Pablo é o novo Dacal. Pronto, Dacal, o cara ficou guardado na memória. Dacal ficou por muitos anos na memória do torcedor alvirrubro. Nem sei o que Francisco Dacal está fazendo hoje em dia. E Pablo vai ficar lembrado também por muitos anos. Marcou. É aquele negócio, se você não vai ganhar a corrida, bata no carro de Lewis Hamilton para entrar para a história. E aí, nesse vídeo do Pablo, ele disse que Guilherme dos Anjos seria o vice de futebol, Paulo Pontes seria o diretor estatutário. Eu procurei Paulo Pontes. Paulo disse que tem uma boa relação com o Pablo, tudo, mas que não tinha sido de fato chamado e que não iria aceitar porque ele já tinha declarado apoio a Bruno Becker e Ricardo Malta. E aí, vai na paz, irmão, ficar com Deus. Para tá fora também, tá fora também. Todos os convites, a turma recusando Pablo é fora também. Não, eu cheguei à conclusão que Pablo queria ficar na posição de Becker, né? Porque toda a diretoria dele era a diretoria de Becker. Era ele o treinador, Guilherme de diretor, até Paulo Ponte, lembrando que Paulo Ponte chegou a ser, por um período, no começo de 2024, um diretor de Becker, né? Ele era um diretor especial, algo do tipo, mas eu lembro que teve isso. E ele disse que fez o convite também, que ia fazer o convite para Paulo Ponte, né? Então, Pablo Vitório gostou da montagem. Não, mas assim, e todo mundo dizendo não, pô. Não, alguns não foram chamados. Alguns não foram chamados. Só quem disse não foi Hélio antes de ser chamado. E Paulo Ponte também, pô. Paulo Ponte nem chegou a ser chamado. Ele só avisou, se eu fosse, eu ia dizer não. Olha, tecnicamente, ele não recebeu nenhum não. Vamos ser justos? Tecnicamente. Peraí, pô. Não. Peraí. Hélio dos Anjos. Tem um meme que
Hélio dos Anjos disse não, assim, de todas as formas possíveis. Primeiro, ele deixou no ar, assim, ele deixou bem claro que só ia trabalhar com o Becker. Aí, como o Pablo Vittório falou que ainda ia tentar falar com ele, aí ele falou na entrevista, ele passou 15 minutos falando não, até Pablo... Emerson Leão em 2009. É aquela máxima, o não você já tem, né? Vamos atrás da humilhação. Porra, bicho. Vamos atrás do escrutínio público. Não, eu já tava querendo que alguém aceitasse Pablo, que tá foda também. Não, Foi mas muito eu, não. eu vou contar na linha. Tecnicamente, ninguém disse não a ele. Hélio disse. Paulo Pontes não disse porque não chegou a chamar, mas avisou. Se chamasse, diria não. Ele já deixou claro. Aí é foda. Pelo menos ele não usou Américo Pereira, né? Que a turma usava muito antigamente, né? Sem Américo saber, né? A turma dizia, Américo tá me apoiando. Então é Américo. Quem é esse aí mesmo? Mas toda eleição tem um. Eu sinto que é quem fala primeiro. Tá ligado? O primeiro que fala, aí o outro só tem que ficar rebatendo. Diz, não, o doutor Américo nunca disse isso, não. O primeiro que fala, Américo tá comigo. Aí pronto, acabou-se. Aí não, já era. E o foda é que na eleição na votação do Conselho de sexta-feira, Américo deu 3 votos de uma vez só, pô. Ele tava com a família toda, pô. Tinha 3 votos na Câmara, pô, Américo. Olha, o meu voto aqui é sim, aí Américo Filho e tinha outra pessoa também. 3 votos de uma vez só. Mas tá certo, o voto dele devia valer 2, só o dele já. Bem, boa sorte. E a partir de agora, né, o Náutico ele vai dar aquela sequência no Mas Beck é aclamado, hein? Beck é aclamado agora, hein? E a gente ganhou um dia de folga, né? 30 de novembro. Por Não, quê? mas vai ter eleição, pô. Vai ter eleição normal, pô. Tu vai fazer live lá, né? Não, Sim, eu acho que é vai ter eleição, vai chegar até uma urna e tudo mais. E a festa da Tem democracia, um protocolo. Você vai lá... A festa da democracia. Se ninguém for votar, Becker não é eleito. Veja, se ninguém for votar, Becker não será eleito. É bom em alguém. Ô, Renato, tu não vai botar a parte do nosso querido Gilberto Cabaz? Tá dando pra ouvir? Nosso compromisso em construir um clube melhor, ele continua. Estaremos no Conselho Deliberativo, trabalhando, fiscalizando, cumprindo nosso papel institucional e estatutário. Queremos o melhor para o Clube Náutico Capibaribe. E quem quer o melhor participa, fiscaliza, faz críticas, não às pessoas, mas à gestão. E todas as críticas que fizemos até hoje não foram pessoais. Foram pelo modelo de gestão da atual diretoria executiva do clube. Então, quero dizer, reiterar, Bruno Becker, que não é nada pessoal, mas a transparência, o patrimônio, o torcedor, resgatar o sentimento de pertencimento da torcida, trazer para perto, são as metas que eu gostaria que você colaborasse para um futuro melhor do nosso clube. Quero desejar ao treinador Hélio dos Anjos um trabalho exitoso, que você tenha sucesso juntamente com o Guilherme, 2 profissionais que admiramos e que estaremos sempre torcendo pelos bons resultados do futebol. Não quero finalizar sem antes agradecer a todo o apoio que recebemos de grandes apoiadores, abnegados, cardeais, ex-presidentes, de todo o Conselho Deliberativo que esteve do nosso lado e, sobretudo, aos torcedores que alinharam seus pensamentos numa energia positiva que nos incentivou, nos encorajou a assumir esse compromisso até o dia de hoje. A partir de agora, voltamos para o Conselho e continuaremos esse trabalho incansável de construir o Clube Náutico Capibaribe mais forte do jeito que nós merecemos. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. Você é um candidato, né, meu amigo? Olha, eu teria colocado Cabaz na cabeça de chapa. Ele fala melhor. Pô. Ele fala melhor. Inegavelmente, ele tem uma postura que agrada mais ao eleitor, entendeu? Olha, ele fez rasgados elogios a Hélio dos Anjos. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Eu tô começando a achar que Hélio dos Anjos é um ingrato. Porque, meu amigo, é os maiores fãs de Hélio dos Anjos aí em tela. Pablo Vittório e Gilberto Cabaz. Foram só elogios. Foi aí que eles tiraram a candidatura, né? Quando viram que essa devoção não era correspondida.
E Hélio só rejeitando. Olha, foi por uma rejeição menor que essa que o vocalista do Radiohead fez aquela pedrada lá de Creep, tá? Então, cuidado que eles podem acabar lançando aí uma bela canção de rejeição no futuro breve. Porque, meu amigo, os caras gostam de Hélio. Boa sorte aí para Pablo Vittório e também para o Gilberto Cabaz.